Você deve caminhar mais um pouco porque, daqui para frente, a carroça não pode seguir por causa da estrada ruim. Vou colocar você na direção e nos encontraremos na cidade porque precisarei fazer outro caminho. Mas, seu moço, eu não sei para onde ir. Me leve com você. No entanto, enquanto falava isso, escutava o barulho da carroça que se afastava e o homem a gritar para que seguisse em frente, sempre em frente. Naturalmente que, naquele instante, Lúcio se deu conta de que o manejador do veículo se estava evadindo, levando o único meio de locomoção que poderia servir-lhe. Estava sendo furtado pela primeira vez na nova condição de vítima, não apenas nas coisas materiais, mas, sobretudo, nas esperanças do futuro. Um impulso de ódio brotou-lhe do íntimo e sua garganta estava pronta para esbravejar os piores palavrões que os xingamentos populares usam para extravasar a inferioridade dos sentimentos humanos. No entanto, quando pensava em vomitar os impropérios, sentiu um calor estranho no próprio coração e, sem conseguir proferir nenhuma palavra, pôs-se a chorar diante da própria desdita. Acabava de perder Décio, o único verdadeiro amigo que tivera, sepultado no vazio do desconhecido, e isso o fazia relembrar a trajetória de uma vida que, apesar de tão breve, já se mostrava tão desditosa. Fora abandonado pelo genitor ao nascer, uma vez que chegara à terra debilitado e enfermo. Depois, foi usado como mercadoria para conseguir esmolas. Mais adiante, quando trabalhando honestamente, foi sequestrado, o que o privou do carinho materno. Agora, abandonado por tudo e por todos, se via roubado da única forma de transportar-se menos penosamente. Como sobreviveria? Enquanto pensava nisso tudo e as lágrimas rolavam pelo seu rosto, uma ideia insidiosa lhe passava pela mente. Matar-se. Isso mesmo. Morrer seria mais fácil e aliviaria a vergonha de uma vida inútil. Por que não? Morrer aqui seria o coroamento digno de uma existência de dores atrozes e de desilusões completas. Jamais seria uma pessoa respeitada naquele mundo, onde os preconceitos faziam os destinos das criaturas. Seria sempre o cego ridicularizado pela maioria, aquele que dependeria de esmolas para comer, aquele no qual as crianças travessas jogariam pedras, excrementos, aquele que teria que lavar as moedas que se misturavam aos escarros na caixinha de ofertas. Seriam amargos seus dias, sempre cheios de lágrimas. Por que esperar por elas? Melhor não seria abandonar este mundo e acabar no nada, já que as dores se sucediam em dores piores. Estava doente, seus ferimentos não melhoravam, suas pernas doíam, sua fraqueza não se refizera com o descanso turbulento das últimas noites e, agora, lhe restava uma caminhada, às cegas, para chegar a outro vilarejo desconhecido, como um forasteiro desgraçado que aporta no meio de pessoas que estão com suas vidas razoavelmente arrumadas, e nas quais não existe lugar para mais alguém, principalmente para um rapaz como ele. Todos estes pensamentos lhe brotavam do íntimo por força da fragilidade de seu caráter, a aconselhar-lhe a mesma conduta aparentemente fácil da última existência quando, despido de todas as pompas e regalias, Pilatos aceitara sair da vida pela forma mais dolorosa. A via do suicídio. Agora, na nova jornada humana, seu espírito fora levado a condições de penúria e degradação material para que, dentro da preparação que fizera antes de renascer, acabasse testado nesse poder de resistir ao mesmo erro, de impedir a mesma queda, de vencer a mesma fraqueza que o fazia fugir diante da vergonha, da derrota, da penúria e da desonra. Não eram pensamentos originados na ação nociva de nenhuma entidade perturbadora que, de forma insidiosa, se fazia sentir para induzi-lo ao sofrimento suicida, não. Eram suas tendências, as mesmas marcas ou vincos que nós decalcamos em nossos espíritos através de nossas atitudes no mal tanto quanto no bem e que regressavam à tona de nossa personalidade, despertadas de sua dormência pela experiência que o fazia sofrer, que o desafiava e que parecia querer derrotá-lo. A personalidade arrogante e depressiva de Pilatos era convocada ao presente para, na forma de Lúcio, aconselhar seus comportamentos e interferir em suas condutas. Nesse momento, o jovem não poderia ser auxiliado por nenhuma entidade amiga já que,
Naquela hora, sua capacidade pessoal de reação é que estava tendo a oportunidade de manifestar-se. Deveria encontrar em si mesmo os recursos para defender-se, as forças para não aceitar a mesma conduta criminosa do passado e a coragem para poder agir por si mesmo, sem interferências dos que o amavam e protegiam. Isso porque, desde que se viu com alguma consciência na nova existência, como filho de sua antiga amante Fúvia, foi cercado de conceitos e ensinamentos enobrecedores, através dos quais, a coragem da fé, a certeza da vida, a compreensão do amor de Deus através do amor de Jesus permearam suas ideias, recebendo demonstrações dessa afetividade através do carinho de Décio, de Cláudio Rufus, de Flávia, de Lúcia, sua irmã, entre outras criaturas. Ali encontraria material para pavimentar as novas construções ou para atirar para longe de si mesmo e preferir a repetição das antigas quedas. O exemplo já lhe havia sido dado, sem contar a proteção e intuição dos amigos invisíveis, dos espíritos que se comprometeram em auxiliar a sua jornada nova, os quais, em nome da celeste misericórdia, empreendiam esforços para que aquela não fosse uma vida desperdiçada na pauta reencarnatória de Pilatos, que já havia ignorado muitas oportunidades de crescimento. Agora, ao mesmo tempo em que as privações o convocavam a uma decisão, os ensinamentos de Décio, ao longo daqueles 8 anos de convivência diária, precisavam fazer a sua parte no íntimo de Lúcio para que, germinando de forma a dar-lhe novas esperanças, fossem aceitos como fatores impeditivos de nova queda desastrosa. Desse modo estava Lúcio, entre lágrimas de autopiedade e pensamentos sinistros, tendo pela frente uma jornada incerta e perigosa para a precariedade de seus recursos. Sim, pensava ele, morrer seria mais fácil, mas ali, no meio do nada, não teria como matar-se rapidamente, o que tornaria seus padecimentos ainda mais atrozes. Até mesmo para matar-se, precisaria chegar até a cidadezinha, cujos ruídos, ao longe, ele conseguia captar pela sensibilidade auditiva aumentada pela falta de visão. E, ainda que com ideia de morte a rondar-lhe o pensamento, decidiu seguir adiante para ver se conseguia chegar até a urbe, como esforço final para, depois, quem sabe, encontrar o descanso eterno na mão do vazio aliviante da morte. Não foi sem muita dor que, passo depois de passo, tropeçando, caindo e levantando, quase ao meio-dia Lúcio chegou à periferia das casas, praticamente desfigurado e sem forças. Assim que escutou vozes de crianças que brincavam, barulhentas, entendeu que nelas estaria a sua esperança de alguma ajuda. Precisava de um pouco de água, e estava com dores e exausto. Apalpou as paredes da primeira construção que identificou pelo tato, procurando uma região onde o calor do sol não o ferisse mais ainda, sentou-se no chão e, percebendo a proximidade da algaravia dos meninos, procurou falar-lhes, com voz abatida e fraca. Ei, meus amiguinhos, algum de vocês pode me ajudar com um pouco de água? Eu não enxergo e estou muito doente. Percebeu que o barulho dos jogos infantis se interrompeu por um lapso de tempo e foi substituído por palavras infantis, misturando surpresa e curiosidade. Alguém ouviu uma pessoa pedindo água? Perguntava um. Eu ouvi, respondia o outro. Eu também, mas não sei de onde veio. Olha, veio dali, na sombra da casa do Moran tem um moço sentado. Nossa, como ele está sujo. Será que está doente? Vamos ver. Ah, cuidado. Nossa mãe sempre falou para não ficarmos perto de gente estranha. E vendo que a conversa dos meninos ia nesse sentido, Lúcio falou, como numa súplica. Sua mãe tem razão, meu amiguinho, mas, vejam bem, eu não posso lhes fazer nenhum mal. Eu sou cego e estou com tantas dores, que não me aguento de pé. Vendo que o jovem estava à beira das lágrimas, as crianças perceberam que seu sofrimento era muito grande e, num instante, os temores foram substituídos por uma compaixão que só o coração puro das crianças é capaz de sentir em profundidade que os adultos acabam perdendo quando crescem e se metem nos problemas da vida, nas mentiras do interesse, nos jogos da conquista. Ali, no entanto, estavam aqueles a quem Jesus havia aconselhado que todos nós nos assemelhássemos,
Aqueles cujo impulso no bem representava a única esperança daquele jovem explorado e roubado pelos adultos. Ramon, ele está quase chorando de dor. Vá lá na sua casa e traga um pouco de água. Quem sabe ele também está com fome. Falou o outro, vendo a tragédia do rapaz quase caído ao solo. Vou ver o que é que consigo para ele. Eu vou ficar aqui, conversando, para saber o que mais ele precisa, falou um terceiro. Vamos pedir ajuda para ele, é nosso amiguinho também, está sofrendo mais do que a gente. Eu já fiquei doente uma vez, quando caí da árvore e machuquei minha perna. Não é fácil, não. E assim, enquanto seu pensamento infeliz se viu inclinado a partir da vida, como a fugir da desgraça, vitimado pela indiferença dos adultos que, recentemente, o haviam expulso da estalagem para não perder fregueses, e haviam-no espoliado da carroça protetora, aqueles meninos inocentes e fraternos sabiam se fazer solidários com suas dificuldades. Em pouco tempo, de 3 ou 4, umas 10 crianças rodeavam Lúcio, cada uma carregando alguma coisa para dar ao novo amigo, uma vez que as primeiras que viram a sua penúria, falaram da sua situação para outras que, do mesmo jeito, queriam conhecer o novo visitante. Brotavam, das mãozinhas sujas e ávidas em ajudar, frutas simples, colhidas nas árvores próximas, pedaços de pão roubados da cozinha das próprias casas, uma cuia de água fresca trazida gotejando, pela pressa de outra criança feliz em aliviar-lhe a sede. Um outro menino, junto com sua irmã, veio correndo e trouxe um gorro para que Lúcio protegesse sua cabeça, mas que, como pertencia ao próprio menino, era muito pequeno para caber-lhe. Mesmo assim, o garoto disse para que ficasse com aquilo, que poderia servir para alguma coisa. Aquele foi um alvoroço no coração dos pequeninos que, reunidos ao redor do infeliz ceguinho, sentiam o impulso que o verdadeiro amor produz diante da necessidade cruenta de um outro ser. As próprias crianças sabiam que alguns adultos maldosos não iam gostar de saber que um novo morador da cidade estava ameaçando a segurança de seus filhos e, por isso, entre eles, fizeram um pacto de silêncio, como se aquele fosse um segredo de todos. Vamos ajudar nosso amiguinho, mas não podemos deixar que os grandes saibam, porque isso pode significar problemas. O pai do Miguel é muito bravo e não gosta de ajudar ninguém. É verdade. Mas nós temos que arrumar algum lugar para que ele fique abrigado. Olha, respondeu o menino de nome Luiz, no fundo da minha casa tem um quartinho onde meu pai coloca o milho que colhe na época em que as espigas ficam maduras. Como ele está começando a plantar agora, acho que ali podemos colocar nosso amigo para que fique protegido. Além disso, minha mãe sempre falou que devemos ajudar os que sofrem porque, um dia, nós também sofreremos e vamos precisar que nos ajudem. Isso mesmo, Luiz, acho que lá é um bom lugar. Além disso, sua casa fica perto e podemos ir pelos fundos dos terrenos até chegarmos lá, sem chamar muito a atenção. Por isso, acho que devemos fazer isso no fim do dia. Eu e mais 2 de vocês vamos arrumar as coisas por lá, colocar uns panos para ele não passar frio, levar alguma comida e um pouco de água, aproveitando que nossos pais estão no campo trabalhando. E nós vamos levar nosso novo amigo para um lugar melhor e menos visível para que os mais velhos não o descubram. Vamos lá, então. Lúcio não sabia o que dizer, diante das decisões daqueles que o haviam adotado e que passavam a cuidar de sua vida, sem sequer lhe perguntar se ele queria isso daquela forma. Na sua feição entusiasta e pura, as crianças só viam a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, de amparar o sofrimento daquele novo amiguinho. Afinal, Lúcio, nos seus 17 anos, ainda não aparentava a idade adulta e, por isso, era visto pelos menores como um amigo mais velho e não como um homem perigoso. Com isso, os meninos se dividiram e puseram em prática seus planos. Com a ajuda dos que ficaram, Lúcio fez os esforços que podia para deslocar-se até um lugar menos exposto. Foi então que, diante de sua dificuldade, os pequenos puderam ver como ele estava doente, fraco e ferido. As 2 meninas, irmãs dos garotos que lideravam esse movimento, mais sensíveis e previdentes,
Pediram para ver o que estava acontecendo em sua barriga e, com a permissão de Lúcio, que levantou a pobre vestimenta, visualizaram as bandagens sanguinolentas que, há quase 2 dias, não eram trocadas. Manuela, isso não pode ficar desse jeito, está muito feio. Precisamos arrumar uma forma de limpar esse machucado. Lúcio, no entanto, que sabia que aquilo poderia causar repulsa às meninas, procurou dar uma outra solução ao caso, dizendo: minhas amiguinhas, se vocês arrumarem um pouco de água e uns pedaços de pano limpos, eu mesmo faço a limpeza e isso me ajudará muito, sem que vocês precisem ficar vendo essa coisa feia e mal cheirosa. A postura humilde de Lúcio fazia com que a simpatia das meninas por ele aumentasse, o que produziu ainda mais desejo de ajudar. Nós vamos ver o que podemos conseguir, disse Carmen, apoiada em Manuela que, da mesma forma, afirmou que não teria nojo nenhum e que já havia feito um curativo no irmão, aquele mesmo que havia caído da árvore e se machucado. Assim, protegido das vistas alheias e, agora, contando com um pequenino exército de ajudantes espontâneos, que se desdobravam para aproveitar o tempo fazendo alguma coisa de útil, Lúcio sentia que uma onda de esperança penetrava sua alma abatida e, conquanto o corpo continuasse débil, seu espírito, agora, se lembrava das palavras de Décio, com relação a Jesus e seus conselhos. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não dá bom fruto e a árvore boa não dá mau fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração e o homem mau as tira más, do mau tesouro do seu coração. Aquele que não for como um desses pequeninos, não poderá entrar no reino dos céus. Meus discípulos se reconhecem por muitos se amarem. O próximo é aquele que tratou o infeliz com compaixão e misericórdia quando o encontrou caído na estrada, vitimado por enfermidades e pelos ladrões. Sim, pensava Lúcio, renovado, eu sou aquele infeliz que, ferido e roubado, foi abandonado na estrada para que morresse. Eu estive dentro de uma hospedaria cujo dono me expulsou. Aquele homem deveria estar fazendo o papel do sacerdote que, hospedado à sombra do amor de Deus, não acolhia os que sofriam, fingindo que não os via. Depois, fui transportado por um homem que me abandonou ao final do caminho e me furtou o pouco valor que possuía. Esse deveria ser o levita, aquele que podia fazer o julgamento, defendendo os inocentes contra a ação dos malfeitores, mas, interessado em seus próprios negócios, tornou-se indiferente ao sofrimento de seu próximo. E estas crianças devem ser aquele samaritano que, tendo compaixão do seu sofrimento, tratou de suas feridas, arrumou-lhe uma estalagem, responsabilizou-se por seu tratamento e, na volta, pagou a conta da hospedagem. Esses pensamentos, construídos na solidão de seu sofrimento, serviam-lhe de alento ao espírito, elevando seus potenciais de esperança e, por alguns instantes, faziam com que eu se esquecesse de tirar a própria vida. O amor dos pequeninos havia aquecido seu coração e feito com que ele próprio pudesse entender melhor os ensinamentos daquele Jesus que não deveria ser conhecido por aquelas crianças. Assim, a noite chegou, encontrando-o no interior de modesto, mas acolhedor paiol de milho, esvaziado da colheita anterior, mas preenchido pelo carinho dos meninos e meninas que, orquestrados qual bando de passarinhos cantantes, organizaram as coisas para que não lhe faltasse o mínimo essencial, para não perecer exposto na noite fria. Preencheram os buracos das paredes com a palha seca que encontraram por ali, para evitar que o vento frio fustigasse muito seu corpo cansado e, antes que os pais voltassem do campo, todos já estavam em suas casas, para evitarem suspeitas e atrapalhações, felizes e eufóricos, com os olhos brilhando pelo orgulho de terem feito alguma coisa por alguém que sofria. Naquela noite, o pacto do silêncio foi cumprido por todos e nenhum deles falou sobre Lúcio que, agasalhado e alimentado, conseguiu dormir, apesar do frio que fazia lá fora, aquecido que estava no próprio coração pelo carinho espontâneo das crianças daquele lugar. Por sua vez, Tito e Fábio, vencendo os mesmos desafios que Décio e Lúcio haviam enfrentado, sentiam-se estimulados a seguir adiante, sobretudo por saberem que Lúcio estava vivo e poderia ser encontrado.
Imaginando que ele e seu acompanhante estavam fugindo da caça impiedosa dos vingadores da morte da jovem, escolheram seguir pelas trilhas menos exploradas, pensando como pensaria um fugitivo, para que pudessem andar pelos rumos mais prováveis a fim de se aproximarem do seu objetivo. Mais saudáveis e preparados, conseguiram cruzar os Pirineus de forma menos dolorosa e cansativa, não tardando muito para defrontarem-se com o mesmo vilarejo onde, semanas antes, Décio e Lúcio tinham passado. Chegando ao local cerca de 15 dias depois da morte de Décio, mantiveram a mesma tática que estava dando certo desde o início. Procuraram estalagens nas quais, através das conversas das pessoas, acabassem se informando de algo relevante, já que, agora, buscavam um ancião acompanhado por um cego. De hospedaria em hospedaria, chegaram àquela em que Décio perdera a vida física e solicitaram pousada. Vendo-lhes o estado de forasteiros estrangeiros, esmerou-se o dono do local em favores e reverências, procurando colocá-los nas melhores acomodações e garantir-lhes alimentação de primeira. Ao mesmo tempo, destinou-lhes o serviço da mesma jovem que fora obrigada a fazer o curativo em Lúcio no dia seguinte à agonia de seu paizinho adotivo. Percebendo que a jovem tímida poderia ser importante fonte de informações, assim que puderam ver-se a sós, tanto Fábio quanto Tito se fizeram mais amistosos e, agradecidos pelos seus serviços, depois de remunerá-la de forma pouco comum para uma empregada, tocaram no assunto sobre a busca dos dois amigos. Disseram que eram velhos conhecidos e que traziam notícias importantes da velha Roma para entregar-lhes com urgência e que, sabendo que estavam transitando por aqueles lados, precisavam encontrá-los com certa urgência. O olhar brilhante da jovem denunciou-lhes o conhecimento que nutria a respeito de alguma coisa. O temor inicial, assim, foi superado quando Tito fez brilhar nova moeda ao olhar surpreso da jovem. Mas o que eu lhe contar, meu patrão não pode saber que contei, pois ele me manda embora na hora se souber que fiquei falando coisas por aí que possam prejudicá-lo. Esteja certa de que nada sairá destas paredes, respondeu Tito, seriamente. Estiveram por aqui, sim, um senhor e seu filho, um cego, que estava muito doente, com uma enorme ferida na barriga. São eles, pensou Tito. Afinal, ele se lembrou de que Lúcio tinha referido o ferimento desde Roma, quando embarcou com os pequenos para a fatídica viagem. No entanto, essa certeza foi disfarçada para não intimidar o depoimento da jovem. Mas onde estão eles, então? Infelizmente, não sei, meu senhor. O ancião morreu aqui mesmo neste quarto e, na mesma noite da morte, meu patrão mandou enterrar longe daqui para não lhe causar prejuízos pelo afastamento da freguesia. O senhor sabe como é que funcionam estas coisas? Sim, eu sei. Mas e o cego? Logo no dia seguinte, durante a noite alta, meu patrão contratou um homem daqui para levá-lo adiante, para um outro lugar que eu não conheço. E quem é esse homem? Está por aí, ora aparece, ora some. O que sei é que acabou voltando com a carroça que levava o ciguinho. Não sei se ganhou, se comprou ou se roubou porque, afinal de contas, o indivíduo não vale lá o prato de comida que come. Você mostra quem ele é, quando ele aparecer por aí? Se o senhor guardar a segredo, assim que ele aparecer eu aponto para vocês. E assim, no dia seguinte, Tito e Fábio puderam conhecer o mencionado indivíduo que, estacionando a carroça na frente da estalagem, nela ingressou, sorridente, para tomar os costumeiros tragos de bebida, na cumplicidade que mantinha com o dono do estabelecimento, conhecidos que eram um do outro, desde longa data. Vendo que o homem gostava de negociar, Tito e Fábio se aproximaram perguntando se ele poderia colocar um preço para um transporte dos dois a um destino próximo. Estimulado pela possibilidade de negócio fácil, valendo-se da própria carroça roubada, Benito se colocou à disposição dos viajantes que, alegando o cansaço da jornada a pé, gostariam de fazer o próximo trajeto contando com o transporte animal, atenuando-lhes o esgotamento. O destino eles comunicariam ao condutor no momento da partida, que ficou acertada para o dia seguinte. E, então, no amanhecer do outro dia, os três estavam sobre a mesma carroça que,
semanas antes, havia transportado o amigo perdido há tanto tempo. Agora precisavam saber o destino e isso lhes seria facultado pelo próprio Benito, cuja maldade estampada nos olhos cobiçosos fazia Tito supor, experiente como era, que a carroça lhe fora uma conquista da astúcia, da licitude e do crime, aproveitando-se de um impotente rapaz cego. No entanto, as conversas seguiam amenas até que a carroça tivesse deixado as proximidades da estalagem, ocasião em que Tito se referiu à procura do jovem cego, para o qual precisavam entregar uma mensagem urgente de Roma. Como sabiam que Benito trazia o interesse acima do próprio raciocínio, Tito fez com que soubesse que, se tivesse êxito nessa missão, poderia recompensar generosamente a pessoa que o levasse até destino. E segundo informações conseguidas na estalagem, Benito poderia ajudar na busca já que, semanas antes, um rapaz, cujas características correspondiam à descrição daquele jovem que buscavam, havia estado por ali e, talvez, tivesse alguma informação que os levasse até o moço. Experiente, Tito não disse que sabia que fora Benito que o havia transportado, mas que, como o cego tinha estado por aquelas bandas, talvez ele houvesse sabido alguma coisa. Benito se viu desafiado pela tentação da recompensa e pelo abandono que cometera com relação ao jovem que, a estas alturas, já poderia ter morrido no terreno hostil no qual fora deixado. Não podia revelar esta história verdadeira ao viajante que agora conduzia, fazendo parecer que buscava, no mais profundo da memória, uma referência a tal pessoa. Benito, por fim, confirmou a informação de que havia comprado aquela carroça de um homem que, dias antes, havia transportado um cego até as proximidades de outra cidade maior do que a pequena vila de onde haviam partido. Pois se você nos levar até lá e nós conseguirmos encontrar nosso amigo, posso garantir-lhe o pouco da recompensa. Cobiçando as moedas que já sentia em seu bolso, Benito aceitou correr o risco, imaginando que, cego como era o rapaz, ele não poderia ser identificado pelo moço como o ladrão de suas esperanças e da carroça. Para defender-se da eventual acusação de furto, inventara a história de que comprara aquela carroça de outro homem. Garantiria assim o acesso à recompensa e, para tanto, precisava ajudar a encontrar agora aquele mesmo cego que jogara no mundo, sem nenhum escrúpulo. Ora, pensava consigo mesmo, se eu soubesse que aquele cego era tão valioso, eu mesmo teria hospedado em minha choupana para ganhar ainda mais com ele. A carroça tomou o rumo que já houvera trilhado semanas antes, carregando Tito e Fábio, ansiosos por encontrarem aquele que lhes havia motivado a busca tão longa. Junto das crianças, o destino de Lúcio havia ganhado outros contornos, mas o seu estado de saúde piorava muito, devido aos precários cuidados com seus ferimentos abdominais. Assim, no dia seguinte, nem Manuela nem Carmen conseguiam fazer algo de eficaz, colocando em risco a vida do ceguinho que, agora, mais debilitado, já não tinha mais vontade de se alimentar. A fraqueza dominava e abria espaço para surtos febris que indicavam a infecção, que se mantinha resistentes aos cuidados dos meninos. Reunidos todos, acharam por bem contar sobre a situação do jovem a mãe generosa de Luiz e Manuela, aquela que sempre exortara seus filhos a ajudarem as pessoas. Assim que chegou do trabalho no campo, os meninos a cercaram e informaram de que precisavam falar muito com ela. Escutando, delicada, ficou surpreendida ao saber que todos estavam empenhados em salvar a vida de um rapaz desconhecido e, serenamente, deixou-se levar pelo grupo até o paiol da própria casa, onde deparou com o quadro triste de Lúcio, febril, abatido e sofredor, não sem antes ter prometido que ajudaria os meninos a salvarem o rapaz infeliz. Domênica, emigrada à Romana, emocionou-se com o comportamento dos meninos e meninas e, imediatamente fez transportar Lúcio até o interior da própria casa, mais abrigada e quente para as noites frias daquele período do ano. A alegria dos pequenos foi imensa ao ver o entendimento daquele coração maternal que, sensível à necessidade e à aflição de outro ser humano, não se negou a recolhê-lo, exemplificando para os próprios filhos aquilo que sempre recomendara que eles também tivessem: misericórdia para com os que sofriam. O marido,
que inicialmente não aprovara muito a atitude da mulher, diante do quadro doloroso de Lúcio, não pôde adotar outro comportamento senão o de ajudar aquele infeliz. E assim, aquela noite, todos passaram envolvidos com os cuidados ao rapaz que, finalmente, encontrara uma pousada humilde, graças às crianças que tiveram compaixão de sua dor física e moral. Lembre-se, querido leitor, do que Jesus afirmava aos nossos corações. Misericórdia quero, não o sacrifício. 36. Finalmente, o reencontro. Desde a sua chegada à pequena cidade, Lúcio se viu cercado do carinho espontâneo das crianças que, na sua maneira natural de ser, haviam se unido para salvar-lhe a vida, diminuindo seu sofrimento. Da rua para o paiol e do paiol para a casa de Domênica, tudo parecia transcorrer por caminhos menos dolorosos, e a tensão de que se via destinatário preenchia seu coração vazio e desesperançado. Ainda que os meninos se mantivessem interessados no sentido de colaborarem no tratamento e na recuperação do novo amigo, a atenção de uma pessoa adulta e carinhosa como a da Romana, que abrira sua casa para recebê-lo, fora decisiva para que não perecesse no paiol frio e isolado, já que as crianças não sabiam como agir, e em tudo dependeriam de um adulto junto de quem precisariam conseguir mais provisões para o enfermo. Com a proteção de Domênica que se fazia, em tudo, acompanhar pelo casal de filhos que criava naquelas paragens remotas, tentando infundir-lhes conceitos elevados de amor e respeito aos semelhantes, Lúcio pareceu fortalecer-se um pouco, saindo da debilidade quase absoluta na qual se mantinha como decorrência da áspera jornada dos últimos meses, desde a saída da chácara na Galha Narbonenses. Agora, tinha alimento fresco e quente nas horas fixas e proteção contra as forças da natureza que, a cada dia representavam uma ameaça à sua fragilidade. Incapaz de enxergar, dependia ainda mais da ajuda alheia do que outras pessoas normais que, com maior facilidade poderiam encontrar os recursos indispensáveis à sobrevivência. Para a maioria, caminhar era coisa sem importância, enquanto que, para ele, o menor buraco ou depressão no solo poderiam representar queda desastrosa, com machucados dolorosos. Para pessoas normais, encontrar o que comer dependia, muitas vezes, de uma rápida busca pelas árvores da redondeza e da colheita dos frutos mais apetitosos e convidativos. Para ele, no entanto, comer dependia da colaboração de alguém que o ajudasse a encontrar alimentos ou lhe fornecesse alguma coisa. Por isso, a modesta casinha de Domênica representava o abrigo mais bem-vindo que sua indigência poderia esperar, verdadeiro palácio para suas necessidades, enquanto os pequeninos amigos, seus filhos, responsáveis diretos por sua salvação, eram aqueles que os cercavam de um sentimento espontâneo e verdadeiro, orgulhosos por terem ajudado o infeliz, como sempre havia sido recomendado pela mãezinha amorosa. Com o carinho materno aprendiam quais cuidados deveriam adotar nos casos como aquele e, desde o preparo de alimentos simples e nutritivos até a maneira como limpar um machucado e aplicar remédios caseiros, feitos com as plantas disponíveis no terreno ao redor, tudo isso representava lições de amor das quais Domênica fazia partícipes os filhos, Luiz e Manuela, aqueles que compreendiam a língua materna e que, por isso, haviam sido capazes de entender os pedidos de socorro que Lúcio emitira quando de sua chegada ao povoado. O pai ausentava-se durante a jornada diária para os cuidados com o campo agreste, onde a plantação aguardava a atenção de sempre. Enquanto isso, sua esposa e seus 2 filhos permaneciam na enfermagem do rapaz que, apesar de melhor no estado geral, mantinha o ventre em preocupante estado, objeto de carinho por parte de todos. Durante as noites, Luiz fazia questão de dormir no mesmo quarto que Lúcio, aceitando acomodar-se em um estrado improvisado pelo pai e recoberto com acolchoados feitos de pele de ovelhas, já que queria permanecer por perto do enfermo para o caso de ele precisar de alguma coisa, sobretudo porque, com essa atitude, desejava mostrar à mãezinha que entendia muito bem os seus conselhos e os seguia com fidelidade. Domênica mostrava-se muito contente com a reação dos filhos diante da necessidade de um desconhecido e, graças aos seus atos de amor,
Não apenas Lúcio conseguiu uma estabilidade relativa na saúde do corpo, mas Luiz e Manuela podiam entender melhor as belezas da adoção, enquanto iam aprendendo mais sobre os cuidados que os enfermos necessitam receber, para que isso lhes servisse pelo resto de suas vidas. Os dias se passaram sem muitas modificações na vida daquela família simples, a não ser, obviamente, pelo cortejo de crianças que, todos os dias, vinha visitar o doente. Os 10 meninos e meninas se apresentavam logo pela manhã, cada um trazendo alguma coisinha para dar ao rapaz. Uns vinham com frutas colhidas na redondeza. Outras crianças traziam pedaços de pão ou bolachas simples que conseguiram junto de suas mães, depois de muito atazanar-lhes a vida, pedindo que lhes dessem alguma coisa para levar ao doente. As crianças que não conseguiam algum alimento, traziam um raminho florido para embelezar o quarto de Lúcio, mesmo que ele não fosse capaz de enxergá-lo. Cada um trazia a sua oferta e, ao chegar ao quarto onde estava, acercavam-se dele e, procurando-lhe as mãos, nelas colocavam os modestos presentinhos, para que Lúcio soubesse o que era. Esse ritual, essa quase cerimônia de cada manhã, representava uma verdadeira festa para sua alma, já que em momento algum de sua vida havia recebido uma tal consideração. Os meninos e meninas se alegravam com sua alegria e bastava que soubessem que o visitante infeliz tinha alguma necessidade, que saíam em bando, como abelhas em busca do néctar, até que conseguissem aquele algo que lhe faltava. Depois do encontro de cada manhã, a maioria se despedia e voltava para os seus lares ou partia para os folguedos de todos os dias, em uma época onde a carência de meios e a falta de projetos sociais não sabia suprir as necessidades de escola para todos os que cresciam. No coração de Lúcio, a generosidade daquela gente simples fizera morrer a ideia do suicídio, que cedeu lugar a uma satisfação de viver, mesmo cego e doente. Quando tinha a ocasião de conversar com os filhos de Domênica, que não paravam de lhe perguntar as coisas, procurava-lhes falar das belezas da vida, relatando suas experiências boas, pouco falando das dores da infância, dos processos de miséria, do seu passado de angústias na rua, ao lado de sua mãe e seus irmãos. Falava de suas saudades dos parentes em Roma e do sonho que tinha em reencontrar a mãezinha que, já há muitos anos, não sentia ao seu lado. E a figura de Domênica lhe inspirava ainda mais estas saudades. Ele também havia tido uma mulher que se esmerava para superar todas as dificuldades e sofrimentos, que aceitara humilhar-se nas ruas sujas da capital imperial para pedir comida, que suportara todo tipo de investida do mal e das tentações para, mesmo abandonada e sem recursos, conseguires alimento e agasalho honestamente. A lembrança de Serapis aflorava ainda mais em seu coração, nos momentos de solidão naquela casinha, a produzir-lhe lágrimas quentes que caíam silenciosamente pelo rosto. Quando alguém as testemunhava, Lúcio explicava serem uma mistura de gratidão pela generosidade com que estava sendo atendido e uma saudade dos tempos em que podia sentir o carinho da mãe. Os membros daquela família se emocionavam também com a resignação e as palavras carinhosas que Lúcio tinha para todos, inclusive para o dono da casa, homem de bom coração, mas que, como era de se esperar, menos sensível ou menos aberto na demonstração de seus sentimentos. Às vezes, Lúcio contava as coisas bonitas que havia aprendido com Décio, os conceitos elevados de vida muito parecidos com as virtudes vividas naquele lar. Os pequeninos escutavam as lições que Lúcio contava sobre aquele Jesus inocente que, puro e sincero, fora o sol que viera ao mundo para ensinar aos homens aqueles sentimentos que ele só encontrara, fora de casa, na companhia de Décio e daquele grupo familiar. A menção a Jesus não representou nenhum problema, já que, tão afastados de tudo como eles se achavam, não havia por que temer a crença em uma nova seita, sobretudo porque os hispânicos não se sentiam obrigados aos mesmos cultos dos romanos tradicionais, nas suas manifestações religiosas. Mas ligados aos cultos pagãos, todos daquela região se viam permeados por uma série de crenças vinculadas às divindades da natureza, aos sentidos universais das forças superiores não materializadas em imagens ou símbolos humanos. Por isso, as notícias que Lúcio lhes dava sobre aquele Jesus eram novidades emocionantes que, em nada,
alteravam a já natural forma de entendimento, mas, ao contrário, ainda mais fortalecia a noção de que aquele era o verdadeiro caminho. Domênica, principalmente, apesar de romana de nascimento, já se havia integrado à forma de ser daquelas paragens porquanto não suportava o estilo de vida fútil e banal da capital do império, o que motivou sua união com alguém de tão afastada província, com a condição de viverem distanciados da cidade imperial. Assim, ao escutar as notícias daquele luminoso ser que havia trazido tão superiores noções de fraternidade, de confiança em Deus, de respeito a tudo e, sobretudo, de doação amorosa aos que sofriam, a quem chamava de próximos, de irmãos, de amigos, Domênica e os filhos assimilavam o clima de agradável elevação que se formava no interior daquela pobre casinha camponesa, onde o exterior de pedra contrastava com o interior macio e aconchegante do afeto. Passaram-se, assim, os dias e as noites, durante as quais todos se punham a conversar com Lúcio que, tocado de sublimes inspirações, falava de um Jesus que ele nunca conhecera, a não ser pelos ensinamentos de seus antigos amigos e parentes. E quando pareciam ter-se esgotado as passagens que ele trazia guardadas na memória, eis que os pequenos pediam que repetisse as que já havia contado para que pudessem, verdadeiramente, guardar com todos os detalhes. Encantava a todos, principalmente, o drama da paixão e morte, com todos os seus contornos de tristeza e grandiosidade que, naqueles tempos, não haviam sido mutilados pelas modificações posteriores introduzidas pelos compiladores e glosadores na tradição teológica, restringindo os textos existentes apenas aos 4 considerados canônicos e oficiais. Os milagres encantavam, as passagens na forma de parábolas faziam pensar e suscitavam perguntas dos menores aos seus pais, desejosos de melhor entender seus significados, ao mesmo tempo em que obrigavam os adultos a meditar sobre as suas próprias significações. Aqueles dias, portanto, foram de uma troca extremamente rica, já que os benfeitores que salvaram Lúcio do perecimento doloroso acabaram recompensados pelas notícias do reino de Deus de que o cego era portador, podendo dizer que se transformara num dos primeiros divulgadores itinerantes do evangelho naquela região, ainda que de forma pequena e sem a pretensão de fazer-se pregador, como era muito normal naquelas épocas. Lúcio falava de Jesus aos corações generosos que estavam abertos para aquele Cristo de bondade, como alguém que dizia do pão aos famintos, de luz aos que esperavam pela aurora, de idealismo aos que sonhavam construir um mundo melhor. Em realidade, dos dois lados estavam criaturas ricas no espírito, ainda que pobres na matéria, débeis no corpo. Domênica e sua família, generosos e desprendidos, fizeram-se importantes na vida de Lúcio na exata medida em que, merecedores da soberana bondade e em face da bondade que já espalhavam a todos os que necessitassem, Lúcio lhes trazia a contrapartida, em nome da celeste misericórdia, alimentando seus espíritos com a linfa pura da esperança, com a aprovação da divindade, com o sorriso generoso daquele Jesus que contava muito com as suas atitudes no bem. Será que esse Jesus é capaz de entender nossos desejos mesmo aqui nesta província tão distante? Era a pergunta inocente do coração dadivoso de Domênica ao doentinho. Ora, minha irmã, Jesus é o nosso mestre, aquele que nos governa com poder maior e mais duradouro do que os de todos os Césares reunidos. Ele sabe quando derrubamos uma única lágrima e tem conhecimento se essa lágrima é de tristeza, de raiva ou de emoção. Nossa! Como é que ele faz isso? Deve ter espiões por toda a parte, comentou Luiz, que ouvia a conversa com atenção. Esse comentário infantil produziu uma risada geral em todos os presentes, permitindo a Lúcio aproveitar a brincadeira para explicar melhor. Veja, meu amiguinho, eu não sou um estudioso porque me faltam as luzes da visão. No entanto, eu aprendi com os outros e a minha escuridão visual me fez um pensador mais cuidadoso. É verdade que os imperadores e governantes precisam espalhar espiões para conhecer as opiniões e surpreender os rebeldes antes que produzam as rebeliões, para poderem confiar nos que parecem amigos e para desmascararem os que se fazem de amigos para melhor explorar as vantagens do poder. No entanto, esse Jesus não desejava riquezas nem poderes. Assim, não tinha a intenção de um reino mundano,
feito de pedras, ouro e exércitos. E isso, meu amiguinho, porque a maneira de Jesus nos conhecer é através de nosso sentimento. Não precisa de espiões, não. O que nós sentimos é suficiente para que o Mestre nos identifique e, por mais que queiramos esconder ou fingir que não somos uma coisa, Ele nos conhece por dentro, independentemente daquilo que pareçamos. Assim, Ele não precisa de ajudantes que tragam as notícias. Os nossos sentimentos chegam até Ele tanto quanto os sentimentos dele podem ser captados por nós se estivermos sentindo de forma parecida. Se você presta atenção em mim, você entende o que eu falo. Se eu presto atenção em você, eu sei o que se passa consigo. É assim que eu sei, por exemplo, que você tem mania de roer as unhas. Surpreso com aquela revelação pessoal certeira, Luiz olhou para Manuela e disse: Sua fofoqueira, língua comprida. Fica contados para todo mundo que eu não paro de comer unha. Não, Luiz, nem Manuela me contou nem ninguém. Ora, Lúcio, como é que você sabe disso se nunca me viu comendo unhas? A não ser que esteja mentindo dizendo que é cego, mas não é. Respondeu o menino, intrigado com aquele mistério. Estou falando isso para que perceba, meu amigo, que, se prestarmos atenção, podemos saber muita coisa e sentir muito mais. E esclarecendo melhor o pequeno curioso, Lúcio continuou. Desde que me entendi sem os olhos, tive que aprender a obter informações através de outras fontes, entre as quais os meus ouvidos e a minha capacidade de sentir as coisas pelo toque. Assim, desde que você me pegou pelas mãos para me conduzir até o paiol, pude sentir que seus dedos tinham as pontas das unhas ásperas, irregulares, próprias de dedinhos com unhas raspadas ou laneadas. Como você não trabalha no campo, não usa as unhas para qualquer tipo de atividade que as pudesse estragar. Assim, logo imaginei que devia roê-las. Depois, quando pudemos nos conhecer melhor, passei a escutar o trabalho dos seus dentes dilacerando as unhas, o que veio a confirmar as minhas suspeitas de que você as roía. Não é verdade? Olhando para Domênica, meio aparvalhado por ter sido visto daquela forma por um cego, Luiz deu um sorriso amarelo e confirmou que era verdade. Então, meu amiguinho, é assim também em relação a Jesus. Ele nos vê quando pensamos que é cego, e nos pomos a fazer as coisas mais absurdas ou mais santas, imaginando que não há testemunhas de nossos atos. Se entendemos que Ele a tudo observa e, mais do que isso, tudo sente, entenderemos por que Ele não precisa de espiões ou fofoqueiros que venham lhe contar as coisas, da mesma forma que eu não precisei que ninguém me contasse que você comia as unhas. Entendeu como é que funciona? Entendi. Quer dizer que Jesus também sabe que eu roo as unhas, não é? Ora, Luiz, se um cego sabe. Imagine o Cristo que enxerga muito bem. A conversa prosseguiu até que o sono veio convidar a todos para o descanso. A rotina da família prosseguia normal e já fazia 2 semanas que Lúcio havia chegado àquela cidade e sido acolhido por aquele grupo de criaturas fraternas. E nada indicava que as coisas iriam se modificar por mais tempo quando, sem qualquer aviso, alguém se apresenta na cidade procurando por um cego que havia sido trazido até lá dias antes. Era Tito, Fábio e o carroceiro que chegavam. E como as crianças são os jornais mais fiéis e rápidos que circulam nas localidades remotas, conhecedoras de todos os detalhes e espalhadoras das notícias com o seu cantar de passarinhos acelerados, não foi difícil que os viajantes encontrassem logo as notícias do paradeiro de Lúcio. Com cuidado, como quem sabe que qualquer palavra mal colocada pode ser interpretada de forma errada, Fábio se apresentou aos meninos explicando-se a Manuela que, dentre as crianças, era a que melhor entendia a língua dos romanos. Eu tenho um amigo que deixou Roma há muito tempo e estou incumbido de encontrá-lo para levá-lo de volta à sua família. Ele se chama Lúcio e, desde que nasceu não enxerga. Impressionada com as coincidências de nome e de deficiência, Manuela indagou, eufórica, mas desconfiada, procurando mais pistas sobre o verdadeiro interesse dos forasteiros sobre um pobre cego abandonado. Por que vocês estão procurando por ele? O que aconteceu? Cometeu algum crime? Não, minha menina,
É que a sua mãe está muito doente e, antes de morrer, sonhei em reencontrá-lo. Ele foi vítima de um sequestro que o manteve afastado de todos nós e, depois de muito tempo, viemos buscá-lo para que a família se reencontre. A notícia exagerada da doença e quase morte de sua mãe fez com que Manuela se lembrasse das palavras de Lúcio sobre as saudades que sentia da genitora, fazendo com que ela não tivesse mais nenhuma prevenção em revelar as informações que conhecia a respeito do hóspede de sua casa. Bem, eu conheço um cego que chegou aqui há algum tempo, que se chama Lúcio, mas que não falou nada desse negócio de Castro. Se for alguma doença nova, coitadinho dele, porque já está sofrendo muito com uma ferida na barriga, que não sei se vai aguentar saber que tem essa nova desgraça. Escutando sobre a ferida no ventre, Tito e Fábio se convenceram de que, finalmente, depois de longos anos de busca, haviam encontrado o objeto de sua peregrinação. Sabendo que Manuela era conhecedora do mesmo ser que eles tanto precisavam encontrar, Tito usou a mesma estratégia que sempre lhe granjeara as informações para chegar até ali. Menina, se você nos levar até ele eu lhe dou uma moeda. E para seu espanto, escutou da garota uma resposta que, até então, nunca tinha ouvido. Não precisa de moeda não, senhor. Ele está na minha casa e para ir até lá é de graça mesmo. Tito e Fábio se olharam surpreendidos. O carroceiro, diante da possibilidade arriscada de ser descoberto, perguntou se poderia esperá-los ali fora, ao que Tito concordou sem lhe dar muita atenção. Afinal, como esperava o pagamento da prometida remuneração, não arredaria pé daquele local até que as moedas lhe fossem colocadas umas sobre as outras na própria mão. Seguindo Manuela, os dois viajantes chegaram diante da porta da casa, onde ficaram esperando até que a menina fosse comunicar à sua mãe sobre a chegada das visitas. Lá dentro, a filha explicava a Domênico o fato estranho de dois homens desconhecidos estarem procurando por um Lúcio cego, que deveria ter chegado na cidade semanas antes. Que eram provenientes de Roma e que sabia muita coisa sobre aquele mesmo enfermo que eles estavam cuidando. Domênica, escutando a filha, foi até Lúcio, que ouviu o relato com preocupação e curiosidade. Não lhe constava que conhecesse alguém naquelas regiões afastadas e nem supunha ser capaz que alguém de Roma viesse para encontrá-lo ali, tanto tempo depois. No entanto, para tentar ajudar, disse a Domênica, respeitoso. Senhora, seria conveniente que os visitantes dissessem seus nomes para que pudéssemos avaliar quem são. É uma boa medida, Lúcio, disse ela. Vou até eles para lhes indagar sobre a identidade. E fazendo isso, logo foi informada de que se tratavam de antigos conhecidos da família de Lúcio, principalmente Fábio, que fora seu amigo de infância, dos tempos em que viviam pedindo esmolas nas ruas da capital. Domênica, que não sabia de todas as dores que Lúcio enfrentara, identificou nos relatos que foram feitos pelos desconhecidos alguns traços de veracidade, principalmente os nomes dos parentes próximos aos quais Lúcio já havia se referido muitas vezes. Pediu um minuto aos visitantes e voltou até Lúcio para relatar as novas descobertas. Naquele momento, um raio de esperança penetrou-lhe o ser, como se o passado de afetividade tivesse conseguido um atalho para chegar novamente ao presente de dores, com o cesto de remédios para sanar seus sofrimentos e acabar com sua solidão. Sim, minha senhora, esse Fábio eu conheço. É meu amigo desde a infância e foi graças a ele que eu aprendi a cantar nas ruas da cidade. Por favor, traga-os até aqui. Mais do que depressa, Domênica fez entrar os dois viajantes e os conduziu até o leito do enfermo. Quase 10 anos tinham se passado desde a última separação, mas a modificação de fisionomia não impedira que reconhecessem os traços do mesmo filho de Serapis ali recolhido ao leito e abatido pelas desgraças de que fora vítima. O encontro foi emocionante. Fábio correu abraçar o amigo que, com muito esforço, se sentara no leito para corresponder à mesma alegria, não se importando com a dor que o abraço do amigo de infância produzia no ventre lacerado. Ambos repetiam frases simultâneas, como se desejassem falar das memórias felizes, dos momentos vividos em comum.
E a catarse de emoções manteve todos envolvidos por longos minutos de êxtase sublime, como se as misérias tivessem encontrado um fim nos braços do amigo. Aquele encontro entre Fábio e Lúcio, no entanto, despertava em Tito a mesma angústia que sentira quando se confessara culpado diante de Lélia, por ocasião do julgamento de todos pelos crimes cometidos. No entanto, nada fizera para impedir que os dois interrompessem as demonstrações de afeto. Ali estava como o culpado por todas as dores daquele infeliz menino, que se fizera quase homem, na terra distante e sem recursos. Todas as suas privações, todas as suas dores, todos os momentos de aflição deveriam ser-lhe debitados como o executor inclemente das ordens de Marcos e, ao mesmo tempo em que a alegria de encontrar Lúcio vivo lhe amenizava a dor íntima da consciência culpada, colocava-o na condição de algoz arrependido diante da vítima inocente. Entre os jovens, o diálogo prosseguia. Mas me conte, Fábio, como é que você conseguiu chegar até aqui, tão longe, depois de tanto tempo? Ah, meu amigo, é uma longa história. No entanto, para resumir, posso lhe dizer que isso só foi possível por causa de meu pai. Seu pai? Mas você era órfão, pelo que me lembro. Sim, Lúcio, você disse bem. Eu era órfão, mas a bondade de Jesus permitiu que meu pai me encontrasse e, mais do que isso, que eu o encontrasse em meu coração. Foi graças a ele que nós conseguimos chegar até aqui, com a função específica de vir buscá-lo para o levar de volta aos braços de sua mãe. Meu pai disse que só regressaria a Roma com vocês, vivos ou mortos e, por isso, já há mais de 2 anos estamos na estrada, visitando cidades, perguntando por vocês, até que achamos uma pista e meu pai a veio seguindo até este momento. Mas isso é uma bênção de Deus, Fábio. Que homem generoso poderia se incomodar com um cego e com um aleijado? Afinal, se vocês me encontraram, creio que acharam Demétrio também. Ele veio com vocês? Nesse momento, ambos perceberam que Lúcio não sabia o que tinha se passado com o irmão e, assim, entenderam ser mais adequado revelar os fatos mais adiante, sem ferir aquele momento de alegria com notícias trágicas e ainda mal elucidadas. Mudando de assunto, Fábio prosseguiu. Falaremos de Demétrio mais tarde, porque, agora, queremos saber de você. Fomos informados de que alguém mais o trouxe para esta província, mas que essa pessoa, segundo relatos de dias atrás, morrera recentemente. Como se deu essa empreitada, desde o seu desembarque até aqui? Ora, Fábio, sei que a mão sublime da misericórdia esteve a velar por nosso destino porque, desde que fomos atacados e sequestrados na rua onde cantávamos, passamos por um período de turbulências e me recordo de termos embarcado em um grande navio, no qual uma pessoa que nós desconhecemos nos mantinha meio dopados com remédios, apesar de nos dar alimentos e água para que não morrêssemos. Não sabíamos por que estávamos passando por aquilo, mas os dias se sucediam e nada se modificava. Sono e fome a bordo até que a galera parou em um lugar e fomos colocados em um pequeno barco que nos levou à praia. No entanto, enquanto nosso acompanhante nos abandonava para voltar a Roma, certamente para que morrêssemos à míngua, a misericórdia de Deus nos havia protegido, colocando na mesma galera aquele que fora nosso maior protetor em Roma, o querido paizinho Décio, condenado pelo imperador a passar seus dias no exílio. Como ele mesmo nos contou depois, surpreendeu-se ao nos ver naquela situação, sem notícias de nossa família, na companhia de um estranho que nos guardava de forma tão próxima para, logo depois, nos deixar ao desamparo. Como Décio se fizera enfermo a bordo, o comandante da embarcação resolvera deixá-lo no porto mais próximo, o mesmo em que ficamos. No entanto, a enfermidade de nosso protetor havia sido fruto de uma intoxicação que o próprio comandante produzira nele para que pudesse abandoná-lo no mesmo lugar que nós ficaríamos. Isso nos garantiu a sobrevivência. Décio nos criou e cuidou de nossas necessidades que, tantas como você deve imaginar, fizeram adiar nossa tentativa de regresso, ainda mais que ele se via no rol dos impedidos de voltar em face do banimento que sofreu e não poderia nos deixar fazer isso sozinhos.
Saímos do porto e fomos para o interior, onde estabelecemos moradia modesta em pequena chácara que ele conseguiu comprar e, desde então, lá vivemos em paz. No entanto, depois de tantos anos, há cerca de 3 meses Décio teve um sonho que mandava que saíssemos daquele local antes mesmo do amanhecer. Como ele sempre confiou muito nas exortações e conselhos daqueles que, em nome de Jesus, procuram nos amparar, preparou tudo e nos pusemos a caminho, sem entendermos definitivamente o porquê de tal viagem sem destino. Demétrio, no entanto, apaixonado por uma jovem da nossa aldeia, recusou-se a nos acompanhar, alegando que já queria viver a vida por conta própria e, apesar das exortações de nosso pai, nada o demoveu da ideia de ficar. Décio dividiu com ele o dinheiro que havia economizado e, sobre um velho carroção puxado pelo cavalo que nos servia nos trabalhos da chácara, passamos a andar a sem rumo definido, deixando perdida na escuridão noturna a chácara onde vivemos esses anos todos. Graças às visões luminosas, fomos encontrando o caminho a seguir, de maneira que tivemos que atravessar difícil obstáculo na forma de montanhas ásperas até que pudéssemos chegar aqui, na nova província. No entanto, neste trajeto, Décio não suportou o esforço de me carregar e acabou doente, vindo a morrer no quartinho modesto dessa estalagem a qual você se referiu, tendo sido enterrado na mesma noite para evitar problemas para o proprietário. No dia seguinte, atendendo aos seus receios quanto à minha condição de doente hospedado em seu estabelecimento, determinou que um homem que não conheço me conduzisse para longe e, assim, usando a mesma carroça da chácara, fui trazido até as proximidades desta cidade quando, sem entender o porquê, acabei abandonado por ele que, fugindo, levou a carroça consigo, indicando-me o rumo que deveria tomar para chegar até aqui. Levei muito tempo entre caminhadas e quedas até que conseguisse aportar na sombra acolhedora destes corações, que se tornaram credores de minha imorredoura gratidão. Desde que passei a ser tratado nesta casa, meus pensamentos se voltaram para nossos dias do passado, quando éramos felizes e não sabíamos, mesmo como pedintes. Ao menos, naquela época, tínhamos o amor de nossas mães, o carinho de nossos outros irmãos a nos aquecer a alma. Aqui, somente depois de muitos tropeços e agonias é que pude voltar a sentir essa mesma sensação, relembrando o aconchego de um lar. Em resumo, meu amigo, esta é a minha história. Todos escutavam o relato da verdade e, somente agora, Domênica podia aquilatar o tamanho do sacrifício e da dor que aquele jovem vinha padecendo, desde a mais tenra idade, tanto quanto a conduta silenciosa que soubera omitir todos estes detalhes para não ferir os corações amigos que o acolhiam, com uma lamentação infinda que, naturalmente, poderia ser interpretada como exagero para conseguires a simpatia. Mas voltando à cena, Lúcio se dera conta de que usara longos minutos para seu relato desabafo e não deixara que os próprios amigos, os verdadeiros heróis de seu resgate, relatassem as peripécias de tal gigantesca aventura. Então, Fábio, já falei muito, mas gostaria que detalhasse como é que essa proeza foi conseguida. Você disse que não teria sido possível sem o seu pai. Ele deve estar aqui com você, não? Claro que está, Lúcio. Sem ele isso não aconteceria. Deixe-me senti-lo, meu amigo, para que possa agradecer-lhe o gesto de coragem que jamais terei como pagar. Faça-o aproximar-se para que possa beijar-lhe as mãos generosas, Fábio. O filho devia imaginar o vulcão que estava oculto no coração do pai, a lhe servir de cautério nas feridas da alma, abertas pelo arrependimento e pelo desejo de se corrigir perante a própria consciência. Fábio olhou para Tito, que estava meio escondido num dos cantos do quarto, assistindo a tudo em silêncio. Convocado a aproximar-se, não tinha mais como evitar o contato direto com a vítima dos atos nefastos do passado. No entanto, sem que ninguém esperassem ou entendessem, a não ser Fábio, que se afastara do leito para abrir espaço, Tito, ao se achegar, ajoelhou-se nas proximidades da cabeceira e, sem conseguir articular qualquer palavra, chorava de emoção e vergonha. Já houvera enfrentado situação semelhante perante Lélia e aquele próprio Fábio por ele abandonado antes de nascer. Agora precisava encarar o último de todos,
o mais pungente, o mais cruel, o mais doloroso, aquele que o perseguia desde o dia em que praticara o nefasto ato de sequestro e abandono. Percebendo a emoção do genitor de Fábio, Lúcio procurou-lhe o rosto com as mãos a tatearem o ar sem encontrar. Fábio conduziu-as até a cabeça de Tito, enterrada no colchão, sobre a qual colocou-as como a dizer ao cego que aquele era o pai a quem dirigir-se. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter se incomodado comigo, um cego inútil, distante de todos e pobre de recursos para devolver-lhe o que gastaram para me encontrarem. E quanto mais Lúcio falava, mais o choro de Tito se tornava avassalador, surgindo-lhe da garganta, como se o próprio coração fosse quem chorasse. Vendo a emoção inexplicável daquele homem ajoelhado, Lúcio procurou levantar-lhe o rosto da cama para que aquela situação pudesse ser minimizada, cessando as lágrimas borbulhantes. Vamos, meu irmão, sou eu quem deve chorar assim de emoção e gratidão por isso que vocês fizeram por mim, não você. Então, Tito reuniu toda a coragem do mundo e disse, soluçando: Você é rico para me pagar. Sim. Lúcio. Você é rico sim. Você pode me pagar por essa longa busca. Ora, meu amigo, se você não é cego como eu, poderá ver que minha riqueza é a ferida que carrego no ventre e as poucas roupas que possuo. Com exceção da ferida, tudo mais que possuo eu lhe entrego como pagamento e ainda fico a lhe dever muito. Não, meu filho. Você é rico de perdão e é esse perdão que eu necessito de você. Eu sou Tito, aquele que o sequestrou e que o abandonou com seu irmão no porto de Narbonne, há quase 10 anos. O silêncio emocionante envolveu a todos, sem exceção. Domênica chorava, Manuel e Luiz choravam abraçados nas pernas da mãe Fábio, imaginando quanto custava ao seu pai aquele momento de revelação e humilhação diante de si mesmo. Também misturava a emoção do ato de seu pai à emoção da alegria pelo orgulho que sentia em face da nobreza paterna, transformando, em seu espírito, toda a nódoa pelo abandono do passado, em luminosa estrada de exemplo de virtude a ser seguida por seu coração filial. Vendo a situação difícil de Tito, a esperar a palavra de Lúcio, Fábio ajoelhou-se ao lado do genitor e disse: Sim, meu amigo, o mesmo homem que me abandonou antes de nascer e que abandonou você e seu irmão quando era um iludido da vida, um tolo do mundo, agora venceu todos os obstáculos para vir corrigir seu erro, para vir resgatar a própria consciência dos crimes que cometeu no passado. Este é meu pai, Lúcio, o homem que eu também aprendi a perdoar e que, agora, passo a admirar como um exemplo que devo seguir. Por isso, eu também me ajoelho ante sua alma generosa de vítima para confessar que, nós, que enxergamos, somos mais cegos do que você que não vê. Em nome daquele Jesus que é sempre misericórdia para com nossas quedas e erros, daquele Mestre que nos aproximou os corações, que nos envolveu com seu manto de amor e pediu a Deus que nos perdoasse o crime de matá-lo na cruz, em nome dele, em nome de Tito, meu pai arrependido e em nome de nossa amizade, eu também lhe peço que o perdoe como eu próprio perdoei. Fábio abraçava o pai ajoelhado ante o leito que acolhia Lúcio naquele reencontro emocionante, enquanto as duas mãos do enfermo afagavam os cabelos sujos dos viajores que, com o empenho da própria vida, tinham voltado para resgatá-lo. E num esforço doloroso, mas hercúleo, Lúcio dobrou-se sobre as próprias feridas e beijou-lhes as cabeças pendentes, no gesto de afeto de quem demonstra que a gratidão se tornou maior do que qualquer mágoa, que a dor amenizou o desejo de vingança e que Jesus se sobrepôs a todo tipo de rancor que o mais abjeto dos crimes poderia produzir no coração de suas vítimas. Vendo a situação de íntimo reencontro, Domênica, acompanhada pelas crianças, deixou silenciosamente aquele ambiente para que os velhos amigos agora pudessem dar expansão às legítimas sensações do recomeço. 37. O regresso. Assim que os amigos reencontrados puderam se entender, depois de longo tempo mantidos isolados pelos cuidados de Domênica, que impediu até mesmo que os meninos, acostumados aos encontros com Lúcio, se aproximassem, estabeleceu-se a necessidade de levarem o fruto de suas buscas até o seio das amadas mulheres que se achavam na capital do império à espera de notícias. Ao longo daqueles quase 2 anos de jornada,
Tito e Fábio tinham enviado apenas 2 cartas destinadas ao coração das mães que haviam ficado em Roma. Cartas estas que eles não podiam saber se haviam ou não chegado ao seu destino, tal a precariedade dos sistemas de comunicação daquela época, se comparado aos atuais. Como também os 2 peregrinos não se estabeleciam por tempo suficiente em um local para aguardar a resposta da missiva que enviassem, seguiam adiante sem esperar qualquer contestação, alertando as suas destinatárias para que nem tentassem escrever, já que seria incerto o paradeiro de ambos. Agora, cumprido o principal objetivo da jornada com o encontro de Lúcio e a descoberta do trágico destino de Demétrio, impunha encerrar o projeto com a restituição do precioso tesouro aos braços da ansiosa Serapis. Durante a conversação, Tito e Fábio puderam descobrir, graças ao relato inocente de Lúcio, que Demétrio havia sido vítima da dolorosa e infundada suspeita que o colocava como causador da morte da jovem Leonora, enquanto que, em realidade, o verdadeiro assassino ainda deveria estar solto, atacando outras jovens desprevenidas. Em função das dores do rapaz, ambos se fizeram menos enfáticos ao relatarem as circunstâncias dolorosas da morte do irmão, ao mesmo tempo em que descobriram que aquele homem que acompanhara os 2 meninos desde o desembarque até algumas semanas antes, era o mesmo Décio que, desde os dias passados em Roma, lhes servira de esteio e esperança nas horas mais cruciais. Somente a proteção da misericórdia poderia ter ajudado aquele grupo a não se ver atirado no vazio do destino inclemente que a indiferença humana reserva aos que se encontrem afastados do carinho familiar. Os 2 visitantes puderam, então, avaliar a ação direta da divina providência, ao buscar retirar aqueles 3 inocentes do centro das confusões ocorridas na Gália, afastando-os em segurança, ainda que fossem procurados por todos os aldeões como criminosos perigosos, dignos da sentença de morte. Somente o teimoso Demétrio, acostumado a não aceitar as imposições do destino nos processos de resgate de seus antigos crimes, mantendo as mesmas características de arrogância, intolerância e descrença dos tempos em que, como Sulpício, fora o homem de confiança de Pilatos a que se confiara a si próprio, presunçoso e imaturo, acabando por encontrar a morte cruel que poderia ter evitado ser, mais humilde, tivesse acreditado nos alvitres de Décio e seguido com o grupo para longe da região agitada pela sede de vingança. Tito, então, pôde imaginar como as coincidências tinham modelado aquela viagem, tanto no sentido de prepará-lo para tudo o que viria depois em sua vida pessoal, quanto para ajudar aos 2 infelizes filhos de Serapis para que não acabassem despedaçados pelos cães do porto, ou mortos como presa fácil da crueldade ambiciosa das pessoas sem escrúpulos. Além disso, entendeu que ele próprio estava vivendo em Roma, na casinha de Décio, o mesmo salvador de Lúcio e Demétrio, depois que for exilado por ordem de Adriano. Admirado com todos estes fatos, Tito passou a meditar em silêncio enquanto ouvia Fábio conversando com Lúcio, sobre os planos para a volta a Roma. Você não imagina a agradável surpresa que será para Serapis e minha mãe, Lélia Flávia, reencontrar você, meu amigo, tanto tempo depois, podendo abraçá-lo com carinho e saudade, exclamava Fábio, quase eufórico. Para mim, também, Fábio, será a coisa mais feliz do mundo poder sentir o calor de minha mãe, a quem devo a condição de estar vivo hoje. Depois de todos os sofrimentos e necessidades que passamos juntos, passei a dar outro valor aos sacrifícios anônimos que ela fez por nós. A distância nos faz ver melhor as coisas e, se por um lado, ela nos usava para não ficarmos à míngua, por outro lado posso aquilatar quantas misérias e humilhações teve que enfrentar junto aos homens arrogantes e maus, somente para que algumas moedas garantissem o nosso pão do dia seguinte. Por mais tempo que permaneça longe, a gratidão pelo seu empenho e coragem só fazem aumentar meu respeito por sua dedicação a todos nós. Uma mulher sem marido que auxilie, que seja seu companheiro de lutas, já é uma corajosa lutadora. Agora, uma que fique com 4 filhos, sendo que 3 são doentes, e a única sadia seja filha da sua antiga rival no afeto, são traços de uma verdadeira heroína que não podem ficar ignorados. Ouvindo as palavras daquele amigo triste e doente,
Fábio admirava a importância do devotamento silencioso que esculpe o caráter das pessoas com o cincel suave do bom exemplo. Apenas, Fábio, é que eu me encontro muito doente para pensar que essa viagem poderá ser realizada como é do nosso desejo. Veja como está meu ventre. E dizendo isso, levantou o tecido pobre que lhe servia de camisa de dormir para que o amigo tivesse uma visão do seu estado delicado, com as bandagens a tentar esconder a ampla ferida na qual havia se convertido a pele de seu abdômen. Impressionado com aquele cenário, mas sem pretender dar a Lúcio a ideia de que se deixara assustar com a precariedade de sua saúde, Fábio exclamou: "Isso não será o que nos impedirá de voltar a Roma, meu amigo. Temos remédios e vamos tratar de você para que, rapidamente, as condições melhorem e possamos voltar ao seio dos nossos." No fundo, entretanto, Fábio bem imaginava que haveria de ser muito difícil a jornada de regresso, naquelas condições. Para tratar desse assunto, pediu licença a Lúcio, afirmando que iria conversar com Domênica sobre o seu estado geral, já que ela fora a alma generosa que cuidara dele durante os dias de estágio naquela região. Com isso, puderam entender-se com a dona da casa, à distância de Lúcio, de quem ouviram as mesmas tristes notícias, confirmando a debilidade da sua saúde, informados sobre os estados febris, as dores e os curativos demorados. A sua condição se havia estabilizado graças a estes cuidados específicos, com as aplicações de ervas nativas sobre o local da ferida e a alimentação mais regular. No entanto, que não se iludissem sobre a capacidade de deslocamento de Lúcio que, com aquele delicado estado de saúde, muito dificilmente conseguiria chegar a Roma. Quando muito, se tivessem sorte, chegariam a Tarraco, a capital portuária da província, onde, graças à sua capacidade financeira e importância política, poderiam encontrar mais recursos médicos ou de remédios para tratarem do rapaz, antes de o levarem a Roma. A ideia de Domênica foi acatada de maneira natural por ambos os amigos, já que não lhes passara desapercebida a dolorosa reação do enfermo ao mais delicado movimento. Ficou acertado, então, que, ao amanhecer do outro dia, depois que o sol se levantasse no horizonte, espantando um pouco a fria madrugada, os três se colocariam a caminho de Tarraco, no litoral do Mediterrâneo, a buscarem ajuda. O que conspirava contra os planos finais do regresso era, justamente, a exiguidade dos recursos financeiros que lhes possibilitaria a viagem final. Com o decurso do tempo e por mais que os dois trabalhassem pelo caminho, guardando o tesouro que lhes fora entregue pelas mulheres antes da empreitada, as moedas haviam sido consumidas lentamente e, agora, restavam escassas, servindo, talvez, para garantir a chegada até Tarraco. Tomar-se-ia mais grave a condição da expedição justamente com o encontro de mais um membro, merecedor de maiores cuidados e carente de todo tipo de tratamento. Tito, para cumprir sua palavra com Benito, remunerou-o da forma combinada, dando a entender que necessitariam ficar com a carroça para que pudessem se deslocar até seu destino. Benito, homem mesquinho e acostumado a regatear com todas as situações em busca de vantagens, não se recusou a negociar, exigindo, pela mesma carroça que havia roubado de Lúcio, mais algumas moedas para compensar o investimento que, segundo ele, havia feito quando da compra daquele meio de transporte. Sem desejar criar problemas que atravancassem seus objetivos, Tito entregou-lhe mais algumas moedas para ter de volta o meio de transporte, ficando Benito dispensado para regressar à comunidade de onde havia vindo. Com as moedas que lhe produziam brilho nos olhos, Benito deu as costas a todos e, mais do que depressa, tratou de tomar o rumo que melhor lhe garantisse a chegada ao destino, onde iria juntar aquelas com as outras moedas que conseguia através de inúmeros procedimentos escusos. No entanto, não imaginava que olhos mais agudos e pessoas mais ferinas do que ele próprio espreitavam, tecendo armadilhas para tomar-lhe aquilo que ele havia tomado dos outros inocentes. Benito foi seguido à distância no caminho de volta até a sua moradia e, tão logo a noite se fez mais escura, braços fortes e agressivos pedaços de madeira caíram-lhe sobre a cabeça, rompendo-lhe o crânio para tomar-lhe não apenas as moedas que havia roubado de muita gente,
mas também a própria vida. No entanto, enquanto Benito se via vitimado pelo curso da maldade de que sempre se valera para conseguir o sucesso no mundo, vamos encontrar nossas outras personagens na última noite em que estariam sob a proteção de Domênica e sua família. Uma sensação de alegria e tristeza invadiu o coração de todos, já que, apesar das dificuldades naturais que um doente como Lúcio impunha a todos, a sua presença silenciosa e mansa, sofrida e calma havia produzido muitas coisas boas no coração, principalmente nos dois filhos do casal, Luiz e Manuela. Naquele dia, os dois pequenos dormiram no quarto de Lúcio, já que desejavam despedir-se do amigo que partiria para nunca mais voltar. Enquanto esperavam o sono chegar, crivaram Lúcio de pedidos para que ele contasse mais alguma coisa sobre aquele Jesus que ele conhecia pelas histórias que ouvira de Décio. E, apesar de já terem escutado, Lúcio não se queixava em relatar, novamente, as passagens amorosas e fortes nas quais Jesus se via ao lado dos aflitos para curar suas doenças, para devolver-lhes a esperança e para falar do reino de Deus que viera fundar no coração das pessoas. Acolhidos pela família, Tito e Fábio não aceitaram a oferta do chefe da casa, que se via honrado em receber pessoas tão importantes, como eram consideradas as visitas provenientes da Roma Imperial. Agradecidos pela reverência dos proprietários que, num gesto demonstrador de renúncia, se dispunham a dormir no paiol para que os visitantes dormissem em seu quarto modesto, Tito e Fábio tomaram o rumo do paiol e lá se agasalharam para que a noite fosse vencida o mais rápido possível e, no dia seguinte, tudo estivesse pronto para a viagem. Dessa forma, o dia chegou moroso, entre as brumas da manhã que a madrugada modela para que o sol combate espante. As despedidas foram tristes e emocionadas. Os meninos do vilarejo se amontoaram junto da carroça, jogando flores e folhas das árvores pelo caminho que ali iria passar, ainda que Lúcio não visse tão significativa e singela homenagem aos seus sofrimentos. Outrora, um Pilatos homenageado de forma retumbante, com ouro, púrpuras, sedas e joias. Agora, um cego e doente, homenageado por crianças pobres, que tiravam, da própria miséria, os louros que atiravam ao amigo que partia, sem as clarinadas e as fanfarras da violência ou da usurpação. Agora, o canto inocente dos passarinhos, o barulho da roda sobre o chão, do riacho a correr, tudo isso era um novo cenário a dar as boas-vindas àquele que, nesta existência, precisava recomeçar a partir do reequilíbrio da própria estrutura física, vencendo os problemas criados pelo suicídio anterior. Tito conduzia a carroça enquanto Fábio e Lúcio iam sentadores em seu interior, acomodados como podiam sobre as peles que Domênica, o marido e os filhos haviam colocado para atenuar os checoalhões do caminho longo. E como eram longos no tempo aqueles caminhos ásperos que os conduziriam até Tarraco. Ainda que a distância em nossos quilômetros não fosse tão imensa, a precariedade das estradas e dos veículos tornava sempre muito desgastante todo o esforço de transitar, além dos perigos naturais escondidos em cada curva, com as surpresas de assaltos ou violências. No coração dos três, no entanto, pulsava a esperança da volta a Roma, do reencontro com os amados parentes, a motivar-lhes a jornada apesar dos obstáculos e do cansaço. Quanto mais o tempo passava, mais e mais precária ia se tornando a condição física de Lúcio que, afastado da casinha acolhedora de Domênica, parecia ter iniciado o processo de piora que se agravava a cada etapa da jornada. A estrada até Tarraco exigiria quase um dia inteiro, mas as condições de Lúcio e as paradas que se exigiam em face de sua recuperação, faziam ampliarem-se as horas. E com a aproximação da noite, todos teriam que se arrumar como podiam, já que não parecia haver local para pernoitar. Abrigados como podiam, sob a própria carroça que lhes serviria de teto improvisado, ficaram os três à mercê da sorte e da proteção divina até que o sol viesse a clarear os caminhos novamente. Quando isso aconteceu, todos retomaram seus postos e a viagem prosseguiu, sendo que o grupo, no início da tarde seguinte, dava entrada à cidade de Tarraco, na costa mediterrânea. No entanto, as finanças e os suprimentos que Domênica tinha providenciado para eles, haviam se esgotado.
Tito e Fábio precisariam arrumar algum trabalho urgente para que pudessem ter o que comer e, com seus esforços, deveriam suprir as necessidades de Lúcio que, naturalmente, não poderia trabalhar para oferir alguma receita. As condições precárias do rapaz não permitiram que os dois homens se ausentassem, precisando um deles permanecer para cuidar do enfermo. Assim, Tito saiu a procurar trabalho rápido, enquanto Fábio postou-se com Lúcio em um local abrigado por uma sombra colhedora, nas ruas da desconhecida Atarraco, para esperar enquanto seu pai não regressasse. A fome já se fazia sentir no estômago dos dois, mas era importante vencer quaisquer obstáculos. Pensando nas necessidades do amigo, Fábio pediu licença por alguns minutos e saiu a ver se podia conseguir alguma coisa pedindo para as pessoas em suas casas, ali nas redondezas. Enquanto isso, deixaria Lúcio acomodado em área protegida daquele local, levando a carroça consigo para que não fosse ela, novamente, roubada por algum outro mesquinho e oportunista cidadão. Ficou Lúcio, sentado no chão, junto da rua onde passavam as pessoas enquanto Fábio, apesar de saber das necessidades de cuidado que a situação do amigo exigia, foi tentar conseguir o que comer como forma de diminuir as agruras do próprio doente. Depois de muito andar pelas ruas confusas daquela cidade barulhenta e de língua estranha, Fábio voltou ao mesmo local sem nada ter conseguido, frustrado e inútil, sabendo que precisariam engolir a própria fome para que a fome se sentisse alimentada. Ao longe, viu Lúcio, sentado no mesmo local, do mesmo modo que o deixara. No entanto, ao seu lado havia duas pessoas que se encontravam em pé, olhando para ele. Com a chegada de Fábio, continuaram a olhar a expressão de Lúcio, sem se incomodar com a presença de mais um ao largo do doente. Não se importavam, porque não deixavam de escutar o que saía da boca do cego. Relembrando suas tarefas na antiga Roma e as parcas lições de canto que recebera, enquanto Fábio e Tito se debatiam procurando trabalho e ajuda dos outros, Lúcio começara a cantar. Havia se lembrado da história de Bartimeu, o cego que gritava o nome do Senhor e, escutando o barulho dos passantes que andavam não muito longe dali, Lúcio fez uma prece a Jesus, dizendo: Senhor, Bartimeu gritou seu nome para pedir que voltasse a enxergar. Eu, sem os mesmos méritos, o procuro para que me ajude a cantar, mesmo cego. Meus amigos estão com fome e gastaram tudo para me encontrar. Não é justo que eu nada faça para retribuir tal esforço. Permita que alguém escute e, se isso acontecer, que minhas palavras, inspiradas pelo tom de seu coração, possam estimular nesse alguém o desejo de ajudar de alguma forma. É tudo o que peço. E, depois dessa oração pequena e calorosa, Lúcio se pôs a entoar as antigas canções que aprendera na rua, nas experiências tanto de Roma quanto da Gália recente, fazendo com que inúmeras pessoas que passassem fossem chamadas, pela curiosidade, a escutar aquelas canções romanas ou gaélicas, produzindo-lhes a sensação de saudade abrandada, de esperança e alegria íntimas. E, tão logo passou a cantar, circundantes se aproximaram e começaram a depositar pequenas moedas sobre o estofo de peles onde o pobre Lúcio descansava. Foi uma surpresa para Fábio constatar que, depois de algumas horas de pedir para pessoas normais ele nada houvesse conseguido, mas que, cego como se encontrava, Lúcio já havia ganho o suficiente para que os três fizessem, naquele dia, ao menos uma boa refeição. Depois, no dia seguinte, novamente voltariam ao esforço, descansados e refeitos. Não houve possibilidade de os três homens se abrigarem em outro local, a não ser sob as árvores daquele parque improvisado pela natureza. Tito e Fábio acomodaram Lúcio sobre a carroça, protegido da friagem da noite com as cobertas que possuíam e, reservando precários pedaços de pano, deitaram-se sob o veículo, até que o dia clareasse. Na manhã seguinte, entretanto, as condições de Lúcio pioraram muito e, por causa da friagem sucessiva, amanheceu sem voz, com febre alta e muita dor na região do abdômen. Era necessário, urgentemente, encontrar um médico que, mesmo de forma muito precária, pudesse aconselhar algum tipo de conduta que ajudasse. Lembramos que, naqueles tempos,
A medicina não era nada que lembrasse ou fosse parecida com o que é hoje. Havia pessoas que entendiam um pouco mais de remédios fitoterápicos, sem que isso significasse que fossem médicos, na acepção moderna do termo. Somente os mais importantes e ricos se poderiam permitir o luxo de convocar pessoa estudada e preparada para os exames da condição clínica do paciente, prescrevendo-lhe tratamento e medicação adequados. Tito e Fábio saíram para buscar alguém que os ajudasse, mas só encontraram curandeiros que, para que saíssem de suas casas, cobravam muito dinheiro e, desconfiados de tudo e de todos, o cobravam adiantado. Ninguém se dispôs a atender os reclamos desesperados dos dois homens, que haviam andado meio mundo para reencontrarem aquele ser abandonado. Depois de muito pedir e muito suplicarem por ajuda, ficaram sabendo que, em Tarraco, se precisassem de auxílio, não o encontrariam em nenhum lugar, a não ser junto a uma casa pobre que, sem distinção, atendia a todos os que chegassem. Localizada num bairro afastado do centro, não restava outra esperança para Tito, Fábio e Lúcio que, sentindo dores sem conta, apenas orava e chorava em silêncio, lembrando-se dos conselhos de Décio para que nunca perdesse a fé nem se deixasse abater pelo desânimo, justamente quando se aproximava a hora de voltar a Roma. No entanto, se as condições do doente, antes da viagem, já eram duras, com a chegada a Tarraco, tudo ficou muito pior, como, aliás, a própria Domênica já tinha orientado graças aos rudimentos de enfermagem que possuía colocar à disposição de Lúcio quando de sua estadia no seu lar. Sua voz quase não saía da garganta, a febre se tornava cada vez maior e os ferimentos, sem o tratamento adequado e a limpeza necessária pareciam ter aumentado, ampliada a área cometida, infligindo a Lúcio um momento dos mais difíceis de sua vida. Assim, enquanto que os dois amigos se empenhavam em encontrar uma solução para aquele momento tão desesperador em que se viam, precisando arrumar uma forma de tratamento e um ponto de apoio para que a busca de anos não se frustrasse tão próxima do sucesso, Lúcio reuniu suas forças em uma oração singela que dizia, mais ou menos, assim: Senhor, há uns dias eu pensava em me matar diante de uma vida de inutilidades e sofrimentos. No entanto, a sua solicitude me permitiu encontrar o carinho dos pequeninos que me fizeram reviver na esperança e esquecer do desejo de fugir da vida. Agora que a sua misericórdia me enviou estes amigos queridos, venho representando um peso imenso para seus ombros cansados. Estou doente e, com certeza, não chegarei a ver Roma novamente. Alivie meus companheiros dessa carga, Senhor. Mate-me logo, por favor. Já ter reencontrado estas duas almas generosas representou para mim um refrigério e um consolo. Não os puna por meio intermédio. Leve-me com o Senhor e ponha um fim em meus sofrimentos inúteis, que só têm feito os outros sofrerem. Enquanto orava em silêncio, as lágrimas escorriam pelos olhos apagados, eis que suas rogativas saíam das fibras mais profundas do próprio ser. Não morrerei em revolta, já que sou testemunha viva da sua soberana bondade que, em todos os momentos, deu prova de sua presença em meu caminho. Morrerei agradecido e ainda mais endividado diante da sua augusta providência que, em todos os dias da minha pobre vida, se ocupou com minhas necessidades e auxiliou minhas forças para que não fraquejasse. Que a alma de Décio possa me amparar no regresso ao seu seio e isso já me será mais do que mereço. O silêncio lacrimoso de Lúcio era um atestado de sua dor íntima e da precariedade de seu estado geral. Desesperados e sem recursos, Tito comentou com Fábio se não seria o caso de ambos saírem por aí, batendo de porta em porta, no que foi desestimulado pelo filho que, conhecendo as coisas da rua pelo lado mais duro e sórdido, sabia que logo os representantes da polícia local os viriam arrestar, conduzindo-os à prisão. Tito não se dera conta de que as horas haviam transcorrido e que Lúcio estava entrando em convulsão pelo estado febril elevado. Pararam junto de uma fonte pública e, com as próprias vestes embebidas em água fresca, passaram a proteger o enfermo, tentando diminuir-lhe a temperatura corporal. Os transeuntes se assustavam com aqueles três homens em uma carroça, todos com aparência de pobreza manifesta e, por isso, o afastamento era a resposta natural da maioria.
Vendo que não era mais possível continuar naquela condição, sem alimento, sem abrigo e sem recursos médicos, Fábio voltou-se para o pai e aconselhou, firme: Pai, não nos resta outro recurso a não ser irmos em busca daquela pousada que nos foi aconselhada, como o único lugar onde Lúcio poderá ser amparado antes que morra aqui na rua, em nossos braços. Mas a sua situação é muito perigosa para sairmos andando a esmo por aí, carregando o mesmo na carroça, meu filho. Por isso é que não me animei a seguir para lá. Disseram-nos que é mais distante do que aconselha a situação de Lúcio. Pois então, vá sozinho que eu ficarei aqui, velando por ele até que você regresse. Mas vá correndo, vá com fé, vá logo para que o pior não aconteça. Vendo que não havia muito tempo a perder, Tito deixou os outros dois junto do mesmo local onde, no dia anterior, havia permanecido e onde Lúcio havia ganho algumas moedas cantando, e saiu, desesperadamente, a buscar o desconhecido sítio onde poderia encontrar ajuda. Passou 1 hora sem resposta e a segunda hora se completou sem notícia de Tito. No entanto, antes da terceira hora se integralizar, eis que Tito se apresenta, suando, dizendo que conseguiu encontrar o lugar e, depois de ter contado o que se passava, parece que conseguira sensibilizar as pessoas para ajudá-los. Tanto que pediram que ele viesse na frente enquanto iam reunir mais braços fortes para vir até o local combinado, trazendo a ajuda necessária. Mas pai, o senhor tem certeza que eles virão? Isso pode ser notícia falsa, pode ser enganação novamente, falou Fábio, agoniado. Meu filho, não tenho como garantir nada, mas pelo que vi nos olhos daquele homem e dos que estavam com ele, me parece que não iria mentir. Além do mais, estavam em uma reunião, dentro da casinha, lendo uns pergaminhos que eu logo imaginei que se tratassem de alguma cópia das passagens de Jesus. Todavia, não tive tempo de me certificar do que se tratava porque precisei contar os fatos rapidamente e pedir o auxílio emergencial de que estamos precisando. Só me perguntaram onde é que estávamos e, antes que eu saísse, o homem me deu este frasco de remédio, dizendo que é para dar de beber ao enfermo. Mas o homem nem sabe o que Lúcio tem, meu pai. Como é que vamos dar qualquer coisa, assim, sem que o doente seja visto por quem o esteja tratando? Ora, meu filho, vamos ter fé. Afinal, nesta cidade infernal, ninguém nos deu nenhum copo de água. Por que vamos desperdiçar a primeira coisa generosa que fizeram por nós desde que chegamos aqui? Cedendo aos argumentos paternos, Fábio despejou o conteúdo do frasco na boca de Lúcio que, com muita dificuldade e dor, engoliu lentamente, mantendo-se inalterado seu estado de silêncio resignado, através do qual esperava a resposta de Jesus às suas orações, pedindo que a morte lhe viesse ao encontro. Quem sabe aquele frasco não fosse o tão esperado veneno libertador, a encerrar aquele martírio e deixar menos aflitos os amigos devotados. Enquanto os dois homens se voltavam para o enfermo, tentando diminuir-lhe as necessidades, renovando os panos úmidos com os quais mantinham mais baixa a temperatura corporal, não perceberam que um pequeno grupo de homens e mulheres se aproximava do local, trazendo várias sacolas e apetrechos nas mãos. Quando se fizeram mais próximos, Tito olhou para Fábio e disse eufórico e cheio de esperanças: Eu não disse que eles viriam, Fábio, eu não falei que era verdade? Graças a Deus, graças a Jesus, eles vieram. Ouvindo-lhe as referências à figura do Divino Mestre, mais se achegaram às pessoas que, num gesto de fraterna advertência, pediram que ele não exteriorizasse a crença em Jesus, ali, daquela maneira, tão abertamente. Eles faziam parte dos que acreditavam em Jesus também, mas não queriam estar expostos a represálias dos romanos que, até então, tinham tolerado procedimentos generosos como aqueles. Entre os homens e mulheres que se encontravam ali, alguns carregavam alimento, outros portavam roupas limpas, bandagens, ungüentos. Vendo que todos estavam parados, Tito, ansioso, apontou o enfermo e disse-lhes: Podem atender o doente, rápido, porque ele está muito mal. Desculpe, meu senhor, mas nós não começamos nada sem o nosso chefe, aquele que nos tem servido de pai e amigo, em nome desse mesmo Jesus.
falou um dos homens do grupo. Mas onde está ele? Desse jeito o doente vai morrer antes que receba qualquer ajuda, falou Fábio, já meio áspero, diante da urgência que constatava. Ele foi buscar um médico amigo, já que nenhum de nós tem conhecimentos profundos dessa arte grega. Nosso paizinho sabe onde vive um senhor muito bondoso que, apesar de não ser cristão, se colocou à disposição dele depois que teve a própria filha curada por suas orações quando seus conhecimentos médicos nada mais podiam fazer para salvá-la. Ele não deve demorar, porque saiu muito antes de nós, tão logo o senhor aqui deixou nossa reunião. E dizendo isso, apontou para a rua, exclamando, feliz. Graças a Jesus, ali estão eles, chegando. Tito olhou os dois homens, um bem mais maduro e outro já com seus mais de 50 anos, que representavam as suas únicas esperanças. Aqui está o doente, aqui! Gritou o romano, aflito, para chamar a atenção dos dois homens que se aproximavam, rapidamente. Graças a Jesus que vocês chegaram. Ajudem-nos. Por caridade, falou Fábio, igualmente descontrolado. Olhando-os com calma e confiança, o mais jovem respondeu. Confiemos em Jesus acima de tudo, meus filhos, porque há mais alegria no céu quando o que estava perdido é encontrado do que quando todos os justos do mundo se confirmam em sua justiça, falou aquele que trazia o ancião para o tratamento necessário. Este é o médico mais respeitável desta cidade, nosso irmão Bernardo, que irá estudar o caso desse filho querido e, do que lhe aconselhar, nós iremos cuidar dele até que melhore. Ao mesmo tempo em que ia apresentando o médico, Fábio passara a prestar mais atenção naquela expressão, o mesmo acontecendo com Lúcio que, mesmo perdido no cipoal das dores, tinha preservado a acuidade auditiva. Sim, o tempo tinha passado, mas a misericórdia divina tinha preparado, com anos de antecedência, aquele momento importante na vida de todos. Ali estava Cláudio Rufus, o exilado cristão que chegava para interceder por mais um aflito no mundo, por mais um irmão de sofrimento, dentre tantos que já houvera amparado desde que, deixado nas costas da Espanha, havia decidido ali estabelecer a alvorada da fé, vencendo suas próprias mazelas pessoais, afastando-se daquela cidade corrompida pelos costumes bárbaros de uma civilização degenerada e torpe. Roma lhes tinha feito um grande favor. Tinha preparado o caminho para que, longe das coincidências pueris da vida, o plano de Jesus para o resgate dos filhos amados pudesse ter seu curso, contando com os erros dos homens, com as injustiças e as perseguições que eles próprios produzem. Fábio não sabia o que dizer, tal emoção que lhe invadia o ser. Ali estava o mesmo homem que, um dia, muito tempo atrás, havia tropeçado no grande imperador, numa das ruas sórdidas de Roma, quando toda a história tinha começado. Não pense, leitor querido, que as coisas acontecem segundo o caráter fácil de acasos e forças cegas. A doutrina espírita, na questão 459 do Livro dos Espíritos, é muito clara a esse respeito, quando o mundo espiritual superior é convocado a explicar se os espíritos interferem em nossas vidas, respondendo-nos que o fazem muito mais do que podemos supor, informando ainda que, via de regra, são eles que nos dirigem. Tantas são as coisas que poderiam ser melhores e nós não o permitimos porque não entendemos essa situação. Quantas são as nossas respostas rebeldes diante das situações inexoráveis, modificando comportamentos, situações, forçando ocorrências e fatos que, por nossa cegueira, estariam sendo preparativos para coisas mais importantes, que o futuro nos revelaria. Assim, ainda que esteja bem longe de nós a ideia da omissão ou da absoluta passividade, queremos lembrá-lo de que a direção espiritual norteia tudo e a todos, mesmo os que se dediquem a espalhar o mal. E quando o sofrimento visita o corpo, a casa ou a família de alguém que se pensa bom, lembremos-nos de imaginar que aquela dor deveria ser bem maior do que está sendo, graças à intervenção da misericórdia do Pai, a diminuí-la, a reduzi-la aos menores níveis possíveis. Não se trata de uma direção impositiva, de uma força que nos tire a liberdade de agir e de escolher outros caminhos. Fizeram isso várias de nossas personagens, entre as quais, Serapis,
Marcos, Demétrio, Benito e, assim, pagaram o preço amargo de suas escolhas. Lembramos a você de que esta tragédia teria sido muito diferente se, dentro dos projetos mais suaves traçados no plano espiritual, Serapis tivesse aceitado o coração sincero de Licínio como seu esposo, companheiro e amigo, para que, recolhendo os dois filhos infelizes, pudessem ter uma vida honrada, com o amparo do trabalho de um marido e pai amoroso, com a possibilidade de superação das maiores dificuldades. No entanto, cada qual escolheu seu caminho e pagou o preço que precisou para aprender segundo suas próprias opções. Independentemente disso, a lei do amor, a força da bondade e o império da misericórdia continuavam a governar todas as vidas, preparando os futuros passos e atendendo, com as aparências da casualidade, às necessidades mais emergentes das almas em processo de resgate. Assim, com o atendimento das carências mais urgentes de Lúcio, graças ao carinho de Cláudio Rufus, a atenção de Bernardo, as orações coletivas que o pequeno grupo de dedicados irmãos fazia em favor da sua recuperação, conseguiu-se mobilizarem os recursos necessários à estabilização de suas condições, ainda que o médico interditasse qualquer esforço de voltar à cidade imperial. Se quisessem, que Tito e Fábio fossem até lá e trouxessem os demais parentes, numa jornada que poderia consumir não menos de 2 a 3 meses de viagem, tempo esse que seria utilizado nos esforços de recuperação de Lúcio, a aguardar o reencontro com a mãezinha querida que, com maiores motivos ainda, poderia transferir-se para a província para a retomada das antigas relações com o romano querido, Cláudio, que havia sido exilado. Se insistisse em levar Lúcio, Bernardo garantia a morte ao meio do caminho, para espanto dos assustados amigos que o ouviam. E, dessa forma, ficou acertado que, com os recursos que Cláudio ajudou a conseguir, os dois homens voltariam para Roma na primeira galera que aportasse com o destino da capital imperial para que, agora, depois de acharem parte da família, pudessem resgatar daquele antro de perdição e maldade o restante dos entes queridos e recomeçar a nova etapa de suas vidas na província distante. 38. Cuidados espirituais. Muito tempo se havia passado desde a partida de Tito e seu filho Fábio, na árdua tarefa de reencontrar os filhos sequestrados, tanto que a esperança falecia no coração de Lélia Flávia, Serapis e Lúcia. Durante esse período, as duas amigas se fizeram mais íntimas nos trabalhos compartilhados e a jovem se tornava graciosa mulher, cujos sentimentos guardavam, entre seus segredos, a simpatia e a saudade do jovem Fábio. A genitora adotiva de Lélia regressara à vida espiritual já há alguns meses, de forma que, agora, elas só tinham a si mesmas como família na terra, uma família que, como ensina a doutrina espírita em o Evangelho segundo o Espiritismo, é o conjunto de espíritos harmonizados pelos laços comuns da virtude e do ideal, a superarem até mesmo os laços físicos do sangue ou da tradição. A aproximação da convivência, nos inúmeros embates, produzir a afinidade espontânea que se impôs àquela anterior impressão de antagonismo, surgida dos tempos da morte de Drusila. Serapis, tendo de suportar os dramas e misérias de uma vida de desencontros e desencantos, começaram a colher os amargos frutos da sementeira desastrosa e isso já tornara mais brando seu caráter, ainda que não se tivesse santificado da noite para o dia. Além disso, a situação de serva de Lélia pesava em sua consciência, já que aquela determinação de Sérvio Túlio, conquanto não fosse vivida na prática pela forma com que Lélia a tratava, representava importante marca em sua mente, lembrando-a constantemente de que não deveria se considerar dona de nada e que, apenas pela benevolência de sua ama, Lélia, é que podia assumir uma vida de igualdade e respeito, sem se sentir acima ou superior a ela. Tanto que, a moradia que outrora fora seu tugúrio de paixões e prazeres, agora pertencia à amiga a quem, igualmente, competia a administração dos recursos que foram atribuídos a Lúcia pela decisão do magistrado romano. Todas estas modificações de seu status vinham sempre para lembrá-la de que, de uma forma ou de outra, continuava a ser serva. De nada lhe adiantara todos os planos e construções para sair da condição servil,
Vista como inferior na sociedade materialista e sem outra ética que não a da aparência. Aventurara-se com o patrão, desprezara o amigo que a amparara na hora difícil, sonhara com a ascensão social e o respeito dos romanos importantes, tudo para deixar a situação miserável que a pobreza lhe impunha como efeito de seus compromissos do passado. E o que fizera para sair do nível inferior não impediu que ali continuasse, aumentando-lhe, porém, a dose de humilhação, sofrimento e dor íntima. Quando sonhara em recomeçar a vida afetiva próxima de Cláudio, vira a sua aspiração frustrada com o seu banimento para o desconhecido. Quando poderia passar a viver uma vida modesta, mas serena, com os filhos doentes, vira a existência a ser transformada num turbilhão de solidão e abandono, crime e dor multiplicada. Lélia, por sua vez, sofrida desde a infância, acolhera a desdita como situação contra a qual se deveria lutar com honradez e coragem, o que lhe propiciou a garantia do amparo superior, através do acolhimento recebido daquela que lhe fora mãe adotiva, responsável pelo seu reequilíbrio, pela garantia da criação de Fábio e, depois de todo o tempo de demonstração de confiança em Deus e em si mesma, reencontrar o espírito arrependido de Tito, agora mais amadurecido com as decepções e lutas que enfrentara, cujo empenho atual de resgatar os meninos abandonados representava obrigação moral que, de forma absoluta, a si mesmo se impunha para servir de demonstração de sinceridade nos processos da transformação moral. Ambas, acompanhadas de Lúcia, haviam transformado aquela casa em um agradável tugúrio de alegrias familiares, mesclada pelo amargor da saudade, já que todos aqueles que representavam os ideais de afeto de seus corações estavam ausentes. Para Serapis, tanto os filhos quanto Cláudio Rufus tinham o destino ignorado. Lélia, amparada pelos sentimentos de Lívia, se permitia voltar a sentir o encantamento sereno pelo antigo namorado, agora transformado em homem probo, arrependido exemplo de pai para o filho que trouxeram ao mundo, e Lúcia que, nos sigilosos escaninhos de sua alma, imaginava as construções afetivas ao lado daquele jovem tão próximo que, simples e devotado, poderia se fazer o companheiro de seus dias futuros. Assim, para todas elas, os momentos de espera se eternizavam com a ansiedade natural de que se revestia cada ruído na porta, cada mensageiro que, vez ou outra, chegava trazendo notícias dos membros da expedição de resgate. Mas tão longo se fizera o intervalo entre a partida e a possível volta que, no íntimo de cada uma, interrogação sinistra pesava, a anunciar a possível incapacidade de regresso. E sem que nenhuma delas comentasse com a outra, o aperto no coração ia aumentando à medida que nada de concreto se apresentava, com a possibilidade de, ao longo dos meses, até mesmo aqueles dois homens amados terem desaparecido sem deixar pistas. Portanto, foi com uma verdadeira explosão de alegrias que os corações femininos receberam a chegada de Tito e Fábio, mais de um mês depois de haverem deixado o porto de Tarraco. Surpresas que se ampliavam com as notícias da venturosa jornada que os dois viajantes iam oferecendo às mulheres, encantadas com tudo, sobretudo com o retorno de seus entes queridos. E depois de muito conversarem e permitirem a expansão de um carinho longamente acumulado, através dos gestos de gentileza e demonstrações de alegria, Lélia tomou a palavra, dizendo: "Graças a Jesus, pudemos receber de volta o precioso fardo que víamos partir há tanto tempo. Em certos momentos me questionava sobre o acerto de tal escolha, a raciocinar sobre a conveniência de termos aceitado nos afastar de dois seres tão importantes para nós, correndo o risco de perdê-los tanto quanto aqueles ao encalço dos quais eles se determinaram. Somente a dor de um coração materno e fraterno como são Serapis e Lúcia me fez aceitar a possibilidade de afastar-me do filho amado e do homem que se fez seu pai e cuja falta, agora, posso dizer ter me marcado com o selo da saudade." A expressão afetuosa de Lélia Flávia era um refrigério ao coração do filho. No entanto, ao coração de Tito, a referência da mulher amada era o troféu longamente cobiçado que significava muito mais do que um perdão do erro do passado, perdão esse que podia ser conferido com os lábios, sem que representasse a efetiva reaproximação de almas.
Agora ele se sentia valorizado por aquela cujo sentimento e confiança não valorizou outrora, mas que, com seu gesto de heroísmo idealista, estoico, conseguira resgatar. Eu também me questionava Lélia, depois de passados tantos meses, se teria sido acertada a exposição de seres amados em uma perseguição tão perigosa e incerta, falou Serapis, concordando com a exclamação da amiga. Somente a esperança de mãe é que pode justificar a insanidade de expor os que estão vivos para ir em busca de notícias ou informações sobre os seres amados, ainda que estivessem mortos. Ouvindo a expressão da mãe adotiva, Lúcia completou. Mas graças à coragem deles, podemos saber qual é a realidade. Esperamos ser possível trazer Lúcio, o irmãozinho querido, o mais rapidamente para Roma. Quando isso poderá acontecer? Perguntou a jovem. Entendendo que se fazia necessário aprofundar o assunto e relatar a condição extrema e dolorosa de Lúcio, Tito informou que tal evento não seria possível. A pedido de Cláudio, Tito e Fábio aceitaram não revelar a elas sua presença na Espanha nem que ele era o responsável pelo tratamento do doente. Importava, antes, que todos aceitassem regressar ao local onde o filho as esperava, aproveitando-se da viagem para deixar a capital em definitivo, transferindo-se para a área menos conspurcada pelos excessos, aviltada pelos interesses miseráveis, corrompida pelas lutas do poder. Esse havia sido o propósito de ambos ao regressarem a Roma. Convencê-las da necessidade de deixar a capital, se desejassem encontrar o filho Lúcio ainda com vida, já que seu estado era muito delicado e frágil.